Oi, o meu nome é Nayara e esse é o meu sinal. Nós somos acadêmicas do segundo semestre do curso de Licenciatura Letras Libras da Universidade Federal do Grande Dourados, UFGD. A fala de hoje é referente à atividade 3 da disciplina de Aquisição de Língua de Sinais, professora doutora Mariana Dezinho. Nós vamos falar sobre o filme Seu Nome é Jonas. O Jonah, ele é uma criança de aproximadamente 10 anos de idade e que ficou muito tempo trancafiado em um hospital com um diagnóstico errôneo de demência mental por ser surdo. O filme passa no final da década de 1970, começo da década de 1980 nos Estados Unidos, e narra a história dessa família que se vê como uma criança surda. O diretor ele se preocupou em demonstrar realmente todo esse desespero, tanto do Jonas quanto da família dele, inclusive com a separação dos pais, porque o pai não aguentava com que as pessoas julgassem aquela criança como aberração, porque ele não conseguia se comunicar. Mostra também a luta dessa mãe por tentar fazer com que o filho conseguisse se comunicar. Que no filme mostra bem que a metodologia era oralista e a proibição da língua de sinais. A diretora do instituto onde o Jonah estudava era bem rígida nesse sentido. Ela alegava que as crianças surdas que aprendiam sinais ficavam com preguiça, mais o que na cabeça da sociedade e na ideia de, inclusive errônea de muita gente até hoje, é que uma criança que ela é alfabetizada na língua de sinais, ela não consegue se comunicar com uma pessoa que seja ouvinte. Então, o principal objetivo da educação naquela época era adaptar a criança surda ao ouvinte, independente de qual era a dificuldade dela. Essa mãe descobre a língua de sinais através de uma família surda que ela vê se comunicando muito bem e ela não consegue entender essa interação, o que acontece, inclusive mostra todo o preconceito, todo o medo dela em relação a participar de uma reunião de uma comunidade surda. Quando ela chega lá, ela se vê admirada com pessoas maravilhosas que são completamente humanas e iguais a ela, e que apenas falam uma língua diferente. E ali ela percebe que ela não pode curar a surdez do Jonas, mas que ela precisa fazer com que o Jonah consiga se adaptar ao mundo. Então ela procura dentro das comunidades pessoas que possam ensinar a família a língua de sinais americana, e ela consegue então fazer com que o Jonas consiga se expressar. Uma das primeiras abstrações que o Jonah faz dentro da língua de sinais é a compreensão de que o avô dele morreu, através do exemplo de um casco vazio de tartaruga. Então ele consegue entender o que aconteceu com o avô dele, que faleceu, através da língua de sinais, e essa é a primeira abstração. É muito, muito bacana essa parte do filme também, como ele consegue compreender, mostra bem o processo de compreensão do surdo, esse filme. Em relação à apostila base, segundo Lenenberg, há um período crítico de aprendizagem da linguagem para qualquer criança, que vai aproximadamente dos 2 aos 12 anos de idade. No caso do Jonah, ele já está no finalzinho desse período crítico, ele aprende tardiamente, ele deveria ter aprendido muito antes, ele não foi ensinado desde pequeno a língua de sinais, então ele não está naturalizado a se comunicar com ela, então ele tem que aprender essa língua tardiamente. Então ele ali perdeu muitos conceitos e muitas abstrações que ele podia ter feito antes de entendimento de mundo, e isso, é claro, vai dificultar um pouco o processo de aprendizado de Libras do Jonah. Não que ele não consiga se comunicar, ele se comunica, mostra inclusive ele se comunicando com a mãe, e mostra ele maravilhado quando ele de repente se depara nas últimas cenas, quando ele se depara com uma escola de surdos, em que as crianças são alfabetizadas e são ensinadas em Libras, e ele vê todo mundo se comunicando em Libras, ele fica assim, pela primeira vez ele consegue compreender o mundo ao redor dele. Inclusive o irmão mais novo aprende a se comunicar e acaba se tornando um, entre aspas, intérprete do irmão com o mundo também para as outras crianças e para os seus familiares.